Apocalipse, Evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículo de 9 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Da forma que meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Estou falando essas coisas a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não digo que vocês são servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamei vocês de amigos, porque fiz vocês conhecerem tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi e orientei vocês para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. É isto que eu ordeno a vocês: amem-se uns aos outros. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, presentes aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Facebook da nossa paróquia, do site e da web rádio, acompanham conosco essa missa do 6º domingo da Páscoa. Próximo domingo, a igreja celebrará, caríssimos irmãos, uma solenidade importantíssima: a Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor faz parte do ciclo pascal que foi precedido por um período de preparação que foi o tempo da Quaresma. 40 dias de preparação para essa grande festa que a comunidade cristã no mundo inteiro, onde quer que se encontre um grupo de cristãos, celebra com muita alegria e fervor a vitória de Cristo sobre a morte. A ascensão, ela faz parte do ciclo pascal. E o domingo seguinte, nós encerraremos o tempo pascal com a celebração da solenidade festiva do dia de Pentecostes. E como nós vamos celebrar no próximo domingo a festa da Ascensão, as leituras que nós estamos escutando do Evangelho faz parte do discurso de despedida de Cristo aos seus. O discurso de despedida de Cristo aos seus é uma espécie de testamento. No Antigo Testamento, os patriarcas, quando pressentiam que iam morrer, eles faziam um testamento, quer seja um testamento material
onde ele passava para os filhos os seus bens, que seja um testamento espiritual. O nosso grande líder católico, o Papa João Paulo II, nos deixou um testamento espiritual. E eu queria, a partir da pergunta que um dos missionários que estiveram na quinta-feira passada, na missa intitulada Saúde, me perguntou, eu queria fazer uma reflexão aos pais que aqui estão presentes, ou aos pais que me acompanham através das redes sociais, quer seja do Facebook, da paróquia, do site ou da web rádio. A pergunta que o jovem me fez na casa paroquial após a missa foi esta: Padre, cadê os jovens da paróquia? E a resposta que eu dei para ele foi esta: não sei. A partir dessa pergunta e da resposta, eu gostaria de chamar a atenção para os pais que aqui estão presentes, que ainda têm filhos criança ou filhos adolescentes. Nós muitas vezes nos preocupamos com um patrimônio espiritual, material, para deixar para os nossos filhos. E isso é algo louvável. É importante quando o pai e a mãe são pais provedores, que não deixa faltar aos filhos o necessário, não o supérfluo. Eu penso que o Brasil de hoje, ele não é tão pobre ou mais pobre como o Brasil de ontem, da época em que nós éramos adolescentes. O problema é que o consumismo e esse materialismo exacerbado que está aí afora, e também toda uma cultura, de marketing, a partir de roupa, a partir de celulares, de tantas coisas, motivam os jovens que não têm emprego a querer esse tipo de coisa, e muitas vezes recorre a meios que são tão ilícitos e tão perigosos às suas próprias vidas, que é o mundo do assalto e da criminalidade. Pergunta que nós devemos fazer aos nossos pais, e o incentivo é que vocês comecem a também construir na vida das crianças, na vida dos adolescentes, há de fato um patrimônio espiritual. O patrimônio espiritual é um patrimônio que vai fazer com que a nossa sociedade tenha cada vez menos delinquentes, drogados, alcoólatras, porque quando de fato os pais, e veja que no Antigo Testamento, o pai que era judeu, ele ensinava a Torá, isto é, a lei de Moisés, de criança. Então, a criança já tinha o conhecimento da Sagrada Escritura. Paulo, na carta a Timóteo, ele vai dizer: desde a infância, Timóteo, tu tens o conhecimento da Sagrada Escritura. Chegou em nossa paróquia uma edição especial da Bíblia Pastoral, que você pode encontrar no plantão do dízimo ou na semana na secretaria paroquial. Desde a infância, tu conheces as Sagradas Escrituras, diz Paulo a Timóteo, e sabe que ela tem o condão que proporciona
a salvação. Nesse sentido, é muito importante, a partir daquilo que Jesus diz no Evangelho, façamos uma retrospectiva. No domingo atrasado, a comunidade, ela foi considerada um rebanho. Nós somos ovelhas, povo de Deus, ovelhas congregadas, que semanalmente o bom pastor congrega num curral espiritual, que é a igreja, para alimentar as ovelhas com a palavra e com a Eucaristia. Por isso, nós devemos entender a vida sob dois aspectos importantes: o aspecto material, onde muitos de nós investimos muito no aspecto material. A vida, ela é uma empresa, mas essa empresa, ela tem dois aspectos fundamentais: o aspecto material e o aspecto espiritual. Nós precisamos, de fato, assim como muitos dos nossos contemporâneos, eles investem tanto no aspecto material, que não tem tempo de construir uma vida espiritual, uma vida interior, porque o aspecto primeiro ofuscou o aspecto essencial, porque nós sabemos que, não obstante as nossas necessidades materiais, e que devemos lutar e batalhar pelo pão cotidiano, nós sabemos que, em síntese, nós não temos duas vidas. Quando nós entendermos que nós só temos uma vida, nós vamos valorizar mais a empresa espiritual. Nós vamos investir mais na empresa espiritual, sem deixar de fato o aspecto material. Por que nós só temos uma vida? Porque a nossa vida, diletos irmãos presentes aqui na matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora estão me acompanhando através dos meios que a paróquia está oferecendo, por meio do trabalho da PASCOM, nós só temos de fato um destino último e uma última estação. A vida, ela é um trem. Nós estamos dentro deste trem. Observe bem, porque é importante. A vida é um trem. Cada dia que passa é uma estação que nós vamos passando. Cada momento que passa é uma estação que nós vamos atravessando. Santa Teresinha de Lisieux, nos últimos momentos de sua vida, e antes de dar o último suspiro, e ao dizer não morro, eu entro na vida, ela disse: cheguei à última estação da minha vida, que é os céus. Então veja bem, caros irmãos, Jesus está fazendo aqui o discurso de despedida, que ao mesmo tempo é um testamento. E a síntese desse testamento é algo importante. É o cumprimento de toda a Sagrada Escritura. Paulo diz: quem ama, cumpriu toda a lei. E a partir da primeira leitura, nós percebemos que esse amor de Deus não é um amor fechado a um
povo. Nós estamos aqui na Igreja Nascente, onde Pedro, o primeiro Papa da Igreja, ele está em Jerusalém. Mas Pedro, não obstante ser cristão, ainda tem a cabeça judaica. Ele pensa que a salvação é só para os judeus. E quando Deus envia Pedro a Cornélio, a uma cidade que não é um terreno da Palestina, nem de Jerusalém, mas é um terreno pagão, Deus quer mostrar para Pedro que o seu amor não faz acepção de pessoas, que o seu amor é um amor universal, que o seu amor é um amor que abarca toda a humanidade. E a segunda leitura, ela nos diz muito bem, quando João, na sua sabedoria, ele vai dizer algo tão importante para nós hoje, quando ele disse: ora, nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então, duas coisas nós precisamos meditar nessa afirmação joanina. Primeiro, a iniciativa de amar é de Deus. A iniciativa de escolher é dele. Não foste vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. O profeta Jeremias já dizia que antes dele ser formado no ventre materno, Deus já o elegeu, já o escolheu. Imaginemos que antes do seu pai e sua mãe se conhecerem, Deus já pensou em você, no seu amor infinito. Qual o primeiro ato desse amor de Deus? O primeiro ato desse amor de Deus é a criação. A criação é o enxoval de Deus para a sua obra-prima, que é o ser humano. Mas esse amor de Deus, ele é muito mais profundo quando ele dá o seu Filho. Por isso que Jesus hoje no Evangelho, no testamento espiritual, ele vai dizer o seguinte: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Domingo passado, o verbo permanecer apareceu por 8 vezes no Evangelho de João. E hoje, nesse domingo, Jesus nos aponta qual é o meio que nos leva a permanecermos nele. Isso é importante. Aqui está, de fato, o meio que nos leva a permanecer nele. Ora, Jesus vai dizer: se vocês guardarem os meus mandamentos, como eu guardei o mandamento de meu Pai, vocês permanecerão em mim, como eu permaneci no Pai. Hoje, o 6º domingo é o domingo do novo mandamento. Mas, padre, o Antigo Testamento no livro do Levítico já diz: amai os vossos amigos. Mas é um novo mandamento por quê? É um novo mandamento no seu conteúdo e no seu modo de amar.
No seu conteúdo, por quê? Porque quando o Levítico diz, ame os seus amigos, os seus irmãos, está se tratando apenas da nação judaica. Um judeu deve amar o outro, mas podia odiar pessoas de outras nações. Esse novo mandamento, ele é novo, porque é um mandamento que nos convida a amar a todos sem acepção de pessoas. Novo no seu modo de ser, seu modo operante. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Jesus não é só um catequista de palavras, ele é um catequista de ação. Olha, veja, ninguém tem maior amor. Olha a cruz está mostrando exatamente essa realidade. Então Jesus vai dizer o seguinte, que nós devemos amar como Ele amou. Então, não é um amor puramente em si, mas a forma de como Ele amou. Ele amou se doando, Ele amou se dedicando, Ele amou alimentando, Ele amou saciando, Ele amou com solidariedade, dando de si para o outro, até o ponto máximo, que é a sua própria vida. Então, não é amar de qualquer forma, é como eu vos amei. E ele hoje encerra o Evangelho dizendo, o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. É bem verdade que nós não amamos todo mundo. É mentira alguém dizer que ama todo mundo. Mas o cristão não precisa odiar ninguém. Só o fato de você não ter ódio a ninguém, isso já lhe faz um cristão. Porque, como dizia São Maximiliano Kolbe, o ódio não é uma força criativa. A força criativa é o amor. É bem verdade que nós não conseguimos ser amigos de todo mundo, mas nós cristãos não precisamos ter nenhum inimigo. É bem verdade que nós não nos relacionamos com todos, mas nós cristãos sabemos o momento de estender a mão a quem necessita. Isso é algo importante. Então, queridos irmãos, como permanecer na videira? Como permanecer ligado ao pastor? Cumprindo os seus mandamentos. E só se ama aquilo que conhece. Por isso, no próximo domingo, eu já quero recomeçar a chamar as pessoas que irão trazer a Bíblia pela primeira vez. São Jerônimo, para terminar o sermão, dizia: a ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Isso é importante. Como cumprir ou como viver os mandamentos se eu não conheço? Por exemplo, no próximo domingo será o dia da Ascensão, mas será também o dia em que a comunidade dos católicos irá manifestar para com esse curral espiritual um sinal visível do seu amor, como disse São João no domingo passado: não amemos com palavra, com obras e gestos. Qual é esse sinal visível do amor? A sua presença e o seu dízimo, o segundo domingo. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, assim diz não Padre, mas Deus:
Traga o dízimo completo para o templo. Faça essa experiência comigo. Vocês hão de ver então, se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vocês minhas bênçãos de fartura. É isso que a Sagrada Escritura diz. E é importante entender que é só conhecendo a palavra de Deus que nós vamos saber qual é o mandamento de Cristo, qual é a sua vontade. Agostinho de Hipona dizia algo muito importante: não se ama sem guardar os seus mandamentos, e não guarda os mandamentos se não se ama. Isso é algo importante. Padre, como faço para amar Deus? Procure na sua vida conhecer os mandamentos e se esforçar por colocá-lo em prática. Isso é importante e fundamental.